Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Amém? Amados, esse versículo diz que antes de recebermos a Jesus no nosso coração, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou nas nossas transgressões e pecados. Isso nos mostra que o homem natural, o homem que ainda não se converteu, está morto para Deus. Mesmo que ele ande por aí, mesmo que ele faça um curso, mesmo que ele seja pós-graduado, doutorado, mestrado, mesmo que ele não faça nada, trabalhe na roça, ou mesmo que ele não tenha nenhuma profissão, mora na casa do pai, tem 50 anos, ele continua morto nos seus delitos e pecados. Mas para a gente entender direitinho esse versículo, e eu gostaria que você entendesse, porque disso aqui depende a sua vida eterna. Preste atenção. Se você não entender isso aqui, você corre alguns riscos. Então vamos lá no começo. Deus, do pó da terra, diz Gênesis, criou o homem. Ele fez, na verdade, um boneco de barro. Soprou o seu espírito nas suas narinas, e esse boneco tornou-se alma vivente. Preste atenção. Aquele boneco, sem nenhum poder vital, tornou-se alma vivente, depois que Deus soprou do seu espírito nas suas narinas. Então, queridos, quando ele fez isso, criou-se um elo entre a alma do homem e o seu corpo. Uma ligação. Preste atenção para você entender algumas coisas daqui a pouquinho. E nós sabemos, através do livro de Gênesis, que logo depois Deus criou o jardim e colocou o homem ali e ele pecou. Então existe pecado, existe culpa e existe punição. Pecado é todo desvio da lei ou resistência a ela. Preste atenção. Pecado é todo desvio da lei de Deus ou resistência a ela. Culpa é a sonegação a Deus daquilo que lhe é devido. Depois que entrou o pecado, veio a culpa. E punição é o ato do legislador manter sua lei contra o infrator. Então existe o pecado, a culpa, o homem se escondeu, se sentiu pecado, se sentiu culpado. E existe punição, porque Deus tinha dito que o dia que você pecar, certamente morrerá. Então a punição para isso, Deus chama de morte. Essa palavra tem como tema nossa vida, nossa morte. Nossa vida e nossa morte. Então a Bíblia chama essa punição de Deus de morte. E ele tinha dito isso para Adão que aconteceria. Só que, para entender sobre morte, nós precisamos saber o que é vida. Vida é tudo que se move no nosso interior.
Preste atenção. Vida é tudo que se move a partir do nosso interior. Deixa eu te dar um exemplo prático. Um corpo pode estar parado ali naquela parede, completamente imobilizado. Mas se o coração dele estiver batendo, você sabe que ele está vivo. Então o que é vida? Vida é tudo que se move a partir do nosso interior. Agora, o corpo humano ele não tem nenhum princípio vital em si mesmo. Todo esse princípio de vida ele recebe da sua alma. Preste atenção. O corpo humano não tem nenhum princípio vital nele mesmo. Ele recebe isso da alma. Quando Deus o formou, ele era um boneco imóvel, sem vida. Mas quando Deus soprou do seu espírito, ele tornou-se alma vivente. Então, o meu braço, preste atenção, olha aqui para mim. Esse braço, ele só se levanta se a alma ordenar. Mandar ele se levantar. Eu só viro a minha cabeça se a alma mandar. Você vai entender muita coisa daqui a pouquinho. Até mesmo a nossa circulação, a nossa digestão, a nossa respiração são animados pela alma. Por isso nos tornamos alma vivente. É a alma que move todas as coisas. E a alma ela tem 3 funções distintas: mente, vontade e emoções. Então, queridos, quando a alma sai do corpo, você morre. Acabou. Em parte, tá? Quando a alma sai do nosso corpo, esse corpo vira um cadáver. Sim ou não? É verdade. Então o corpo sem alma é um cadáver. E a nossa vida física, ela depende desse elo que foi formado quando Deus soprou do seu espírito no homem. Criou-se um elo, uma ligação entre corpo e alma. Morte é quando esse elo é partido. A alma é tirada. Tirou-se a alma, o corpo vira um cadáver, morreu, acabou. E essa ruptura entre alma e corpo só depende de Deus. Só Deus define dia, hora e como essa ruptura vai acontecer. Trocando em miúdos, nós estamos nas mãos de Deus. Mas o que aconteceu quando Adão pecou? Quando Adão pecou, a sua morte foi repentina, imediata. Preste atenção. Só porque a ruptura entre alma e corpo aconteceu 930 anos depois. Como é que se explica isso? Então, quando Deus tinha dito, quando você pecar, certamente, e quando ele pecou, ele morreu de imediato, mas a ruptura do elo entre alma e corpo aconteceu 930 anos depois. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe morte imediata, que é quando você tem um ataque cardíaco, o seu coração para, é questão de segundos, você morre.
Mas existe morte lenta, através de um câncer que vai matando as células do corpo. Existe uma morte lenta através da tuberculose, que também vai destruindo o corpo aos poucos. Então preste atenção. Adão morreu, aconteceu o que Deus tinha dito para ele, aconteceu. Ele morreu de imediato para Deus. Só porque a ruptura entre corpo e alma aconteceu 930 anos depois. Está lá em Gênesis 5:5. Adão viveu 930 anos. Só que isso, quando a alma é tirada do corpo, isso não é o fim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém morre, o corpo dele desaparece? Sim ou não? Não, irmãos. Morreu, a alma é tirada, houve uma ruptura entre esse elo e o cadáver fica ali. O corpo fica ali. E se ele ficar sem ser sepultado ou cremado, os seus efeitos são terríveis, porque começa a gerar gases dentro daquele organismo. Está morto, mas ainda tem algumas coisas funcionando nele. E aquilo ali pode gerar mais morte, numa casa, numa comunidade ou numa cidade, dependendo daquilo que for desencadeado de dentro daquele cadáver. E isso vai causar mais mortes. Então, depois da dissolução da carne e sangue, que não herdam a vida eterna, o corpo continua a existir. E mais, com possibilidade de ser reanimado e de se reunir à alma. Quando Jesus ressuscitou algumas pessoas, ele estava provando o poder de Deus, através da vida dele, de trazer de volta esse elo, de ligar novamente a alma ao corpo, a alma que dá vida ao corpo. Lázaro já tinha 3 dias que ele estava lá, enterrado, lá no túmulo. Quando foram chamar Jesus, ele ainda ficou ali, cozinhando galo e tal. Enrolou, demorou a chegar lá. E quando ele chegou, o que as irmãs dele falou? Ele abre o túmulo, falou, não abre não, já tá, os gases já foram liberados, já está fedendo, mau cheiro. Ele falou, se vocês soubessem o que vai acontecer agora, vocês não falariam isso. Então Jesus chamou Lázaro para fora. Quando ele liberou uma palavra, a alma que já tinha saído do corpo voltou novamente. E Lázaro continuou normalmente a sua vida como dantes. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a alma, para você entender esse versículo. E nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Do livro de Efésios. A alma, quando ela morre, ela fica incapaz de fazer qualquer coisa boa. Adão só tinha possibilidade de fazer algo bom, foi antes de pecar. A Bíblia diz que qualquer coisa que nós fazemos sem Deus, a nossa justiça é como trapos de imundícia, não vale nada para Deus. Você vai entender algumas coisinhas. Quando a alma se separa do seu elo vital, que é o Espírito Santo, porque ela passou a viver quando Deus soprou no corpo, soprou no boneco de barro, soprou nas narinas do homem. Então há um elo vital entre o homem e a alma. E há um elo vital entre a alma e o Espírito Santo de Deus. Deus falou, olha, Deus ficou tão desgostoso lá em Gênesis 6, ele diz, olha, o meu espírito não vai
não vai passar de 120 anos. Esse elo que vivifica a alma é no máximo até 120 anos. Deus tira, Deus corta. Então, queridos, quando a alma está morta, se separou do seu elo vital, que é o Espírito Santo, isso não quer dizer que ela está totalmente desprovida de alguma atividade. Assim como o corpo, eu disse, o corpo morreu, ele continua ainda funcionando. Ele ainda contém sangue, carbono e cal. Ele só não tem a vida que a alma dava para ele só não se movimenta mais. Mas ele continua a existir. E a alma morta, sem a ligação do Espírito Santo, ela continua ainda com vontade, com emoções, com inteligência, ela tem uma mente. Por isso Paulo diz, olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É isso que o homem natural não entende, é isso que muitos crentes ou pseudos crentes, pessoas que frequentam a igreja não entendem. Porque mesmo a alma sem o elo de ligação do Espírito, ela continua existindo. Ela continua. Ela ainda tem vontade, sentimentos, inteligência. Só com um detalhe, assim como o corpo morto não pode fazer nada, a alma morta não pode fazer nada que seja bom. Não tem como. Só fazemos alguma coisa boa quando Deus, que é bom, faz através de nós. Se a pessoa está movida pela alma dela, nada disso tem valia para Deus. Porque nós não conseguimos fazer nada bom. Aí você vai dizer assim, mas para aí, se a alma não pode fazer nada bom, se o ser humano não faz nada de bom, por que alguns fazem? Acontece, queridos, que assim como um corpo pode ser embalsamado, a alma também. O sistema de embalsamamento, de mumificação egípcia, não sei se você conhece, mas o que eles faziam? Até mesmo os judeus embalsamavam os corpos, hoje ainda se faz isso. É colocar alguns produtos que vai retardar o odor ou o efeito daqueles gases mortíferos quando a pessoa se torna um cadáver. E assim como se embalsama corpo, só porque mesmo ele embalsamado, ele não tem vida em si. Ele às vezes não está fedendo, mas também não consegue fazer nada. A alma é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa embalsama a sua alma com a sua justiça própria. Muitas vezes tem pessoas que não são crentes, que não frequentam a igreja, que não nasceram de novo. A sua alma está morta e ela faz, chamamos de boas obras. Algumas coisas aparentemente boas. Sabe o que é isso? É a sua alma que foi embalsamada. Embalsamada pelo bom caráter formado nela através da sociedade, dos seus pais, do chicote que ela levou, da tunda, da repressão. Muitas vezes a sua alma, queridos, está embalsamada. Só tem um pequeno detalhe, o corpo, quando ele morre, ele ainda continua fazendo algumas coisas, exalando mau cheiro, e a alma, ela jamais será aniquilada, ela continua a existir.
então isso quer dizer que ela é imortal. Espera aí. Se a alma está morta, como é que ela é imortal? O texto de Efésios está dizendo que a nossa alma, nós, antes de conhecermos a Jesus, antes de fazermos uma decisão por Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como é que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados se a alma é imortal? Como é que a alma estava morta se ela é imortal? Imortal, querido, significa que ela não pode ser aniquilada e nem dividida. Nada pode ser arrancada da alma. Nada pode ser tirado da alma. Então, o que é ser imortal? É algo que não pode ser dividido e nem aniquilado. Está entendendo? Se ela não receber o sopro do Espírito para viver com Deus, a alma, a pessoa, a alma vivente, o ser humano, a pessoa, a alma que habitava num corpo, se ela receber o sopro de vida, quando nós fazemos uma decisão por Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo entra dentro de nós, o sopro de vida, a vida não a bios, mas a zoe, a vida de Deus entra em nós, somos selados com esse Espírito, aí passamos a ter vida, a alma sua passa a ter a verdadeira vida, não a biológica, mas a vida eterna de Deus. Agora, se isso não acontecer, como ela é imortal, ela não morre, ela não pode ser dividida e nem aniquilada, ou a sua alma, ou a nossa alma, preste atenção, ou nós recebemos o sopro de vida, ou nós nos convertemos, mudamos de vida, nos tornamos nova, que não estou falando de frequentar a igreja não, eu estou falando de receber a Jesus e se tornar nova criatura. Tem muita gente que embalsama a alma, começa a frequentar uma igreja, mas nunca converteu. Vive na prática do pecado, isso não é normal. O crente convertido, ele peca, ele pode pecar, ele pode errar, não é o normal. É uma exceção. Mas tem muita gente que só dá uma embalsamada na alma. E diz, eu podia estar matando, prostituindo, roubando, mas eu estou aqui na igreja cantando. Isso não resolve nada, está embalsamando a alma. Nós temos de estar aqui com alegria, porque nascemos de novo, fomos gerados pelo Espírito Santo, somos nova criatura, vamos ser salvos e vamos viver um dia com Deus no céu. Porque a alma ela só tem duas alternativas, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. E lá no inferno, a alma morta vai fazer o que o corpo morto faz. Soltar todo o seu ódio, todos os seus gases contra as pessoas, contra Deus, contra tudo. Lá a coisa vai fritar e vai feder, irmãos. Haverá choro e ranger de dentes. Então a alma ela tem duas alternativas. Ou ela vai viver com Deus na eternidade, como ela é imortal, ela não pode ser aniquilada para sempre, ela não pode ser dividida, então ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Mas a boa notícia é, essa alma morta nos seus delitos e pecados, ela pode ser reanimada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa tremenda. É muito simples. Deus é o único que pode restabelecer o elo partido lá no Éden. Quando o homem pecou, ele morreu. E esse elo em Adão, no caso, Eva não fala, mas em Adão, ele durou 930 anos. Mas finalmente foi tirado. Adão morreu. Foi enterrado.
Agora, Deus pode fazer isso e a comunhão perdida com o Espírito Santo pode ser restaurada. Como eu disse, queridos, muitas vezes a pessoa não entende. Porque esse elo pode ser ligado pelo poder de Deus. E muitas vezes ela não entende como é que Adão morreu se ele continuou vivendo. É porque o elo foi partido 930 anos depois, mas a sua morte foi de imediato. Isso te mostra algumas coisas. Por que nós somos diferentes? Porque tem pessoas que não servem a Jesus, mas que muitas vezes é um bom caráter, é trabalhador, é uma pessoa honesta, muito mais do que alguns crentes que convertem. Não é verdade? É porque essas pessoas embalsamaram a sua alma. Porque, na verdade, a Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado, e para todo pecado existe a culpa e existe a condenação. O pecado só causa morte. Ainda tem o capeta para dar uma forcinha, um empurrão. Então, queridos, aí as pessoas falam, mas fulano, ele pratica o bem, ele faz o bem. Muitas vezes a pessoa tem a sua alma embalsamada. Paulo diz, olha, o fazer o bem que eu quero, eu não dou conta. O que eu fazer coisa... Irmãos, pecar, errar, fazer coisas ruins é a coisa mais fácil que existe. É inerente ao homem, é a alma morta. Ela puxa para o pecado, para coisas erradas. Você não precisa ensinar nada errado para uma criança. Ela já nasce sabendo. Por quê? A sua alma está morta. A Bíblia diz que em pecado me concebeu a minha mãe. E eu disse também, queridos, que só Deus pode ligar este elo entre alma e corpo, não disse? E as crianças inocentes quando morrem? Aí está na mão de Deus. Como Deus sabe que ela é inocente, o que é que Deus faz? Liga novamente. É Deus que dá a vida. Muitas vezes nós achamos que somos nós. Muitas vezes é lógico que exercício físico pode te ajudar, não é verdade? Uma boa alimentação te ajuda. Tudo isso te ajuda a viver bem, a viver mais, a viver melhor. Mas a verdadeira vida está em Deus. Deus é a verdadeira vida. E esse versículo diz, olha, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como as pessoas que vivem lá no mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, enviou o seu Filho, morreu no nosso lugar, e agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, preste atenção para encerrar, queridos. Quando você recebe a Jesus no seu coração, quando você faz uma verdadeira decisão, quando você é sincero, a palavra de Deus diz que você nasce de novo. A sua alma que estava morta, separada por Deus, Deus liga novamente. Ele gera vida no seu coração, na sua alma. A sua alma já não está mais morta. O Espírito Santo começa a controlar o seu corpo, a sua alma. A alma controla o corpo. E quando você se converte, o Espírito Santo controla a alma. Por isso nós temos que ler a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos e luz para os nossos caminhos. Queridos, nós temos que ler a palavra de Deus, porque ela vai iluminar o seu caminho, ela vai te ajudar a viver melhor, a errar menos. Por isso que temos que orar, buscar cânticos espirituais, por isso que nós temos que cantar, para nos encher do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo controla a sua alma, você deixa de ser a alma. E tem certeza de uma coisa, o dia que esse elo de ligação entre alma e corpo for rompido,
que o seu corpo virar um cadáver, a sua alma vai direto para o céu. Irmãos, e é só isso que interessa. Deus disse, olha, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A nossa alma vale mais, a sua alma, a minha alma, vale mais que o mundo inteiro. É por isso que nós temos que realmente fazer uma decisão por Jesus. A questão não é frequentar ou não frequentar uma igreja. A questão é, eu me converti, eu nasci de novo, eu fui sincero quando eu levantei a minha mão, eu fui sincero quando eu me batizei. Essa é a questão. É isso que conta para a vida eterna. Imagina, queridos, uma pessoa que passa 1 ano, 2, 10, 50 anos embalsamando a sua alma. Não mata, não rouba, nunca empurrou um veinho numa ladeira abaixo, nunca deu uma rasteira num bêbado, nunca xingou. Bom, isso é meio difícil, mas vai que acontece. Mas se ele não nasceu de novo, a sua alma continua morta. E isso não vai adiantar nada. Por isso, queridos, nesta noite, esse texto de Efésios diz, nós que andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, achamos vida em Jesus Cristo, a verdadeira vida. Olha, Deus nos trouxe aqui nesta noite, depois de um longo feriado, para você ouvir que você é amada de Deus, amado do Senhor, você é importante para Deus. A sua alma é preciosa. Ela é imortal. Ela jamais será aniquilada. Jamais será dividida. Mas sem o sopro do Espírito, se você não nascer de novo, você está morto nos seus delitos e pecados.